Olá pessoal, eu sou o Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo para o cargo de professor do ensino fundamental e médio. Então, seguindo o edital, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Seguindo, bibliografia, livros e artigos. Então, o primeiro artigo que aparece é a integração, currículo e tecnologias e a produção de narrativas digitais. Bom, então esse artigo é de Maria Elizabeth Almeida e de José Armando Valente. Pessoal, só dar uma pincelada aqui no resumo. Então, o objetivo desse trabalho é promover a reflexão sobre as contribuições de tecnologias digitais de informação e comunicação, a TDIC, integradas ao currículo, de modo a potencializar o desenvolvimento de webcurrículos e sobre as novas formas de construir conhecimento por intermédio da produção de narrativas digitais. Pois bem, pessoal, então nesse vídeo eu vou apresentar a introdução, o webcurrículo e a integração tecnológicas e currículo e o currículo e narrativas. Daí no próximo vídeo a gente continua com os itens restantes. Lembrando que é um artigo extenso, e bastante complexo, então vamos passo a passo. Da introdução, eu pincelei o seguinte: de um modo geral, é possível constatar que as tecnologias digitais de informação e comunicação, a TDIC, e as mídias digitais têm causado grande impacto em praticamente todos os segmentos da nossa sociedade, da nossa vida e, sobretudo, no desenvolvimento do conhecimento científico e nos avanços da ciência. No entanto, na educação, a presença dessas tecnologias é muito pouco significativa e seu potencial é pouco explorado, ok? As narrativas, que eram tradicionalmente orais ou escritas, podem ser agora produzidas com uma combinação de mídias, o que pode contribuir para que essa atividade seja muito mais rica e sofisticada, sob o ponto de vista da representação de conhecimento e da aprendizagem. Então, já chamo a atenção para as narrativas, e as suas novas modalidades e utilização de ferramentas. Então, a intenção de trabalhar com as narrativas digitais é justamente a de explorar o potencial das tecnologias digitais de informação e comunicação no desenvolvimento de atividades curriculares de distintas áreas do conhecimento. Pois bem, então essa foi a introdução e agora a gente já vai entrar no primeiro item, o web currículo e a integração de tecnologias e currículo. Entendemos como web currículo sendo um processo no qual as TDIC se encontram imbricadas no desenvolvimento do currículo em atividades pedagógicas, nas quais professores e alunos se apropriam destas tecnologias e as utilizam para aprender, como se elas fossem invisíveis. Pessoal? Então eles utilizam sem perceber, elas vão estar entrelaçadas, ok? O currículo e as atividades pedagógicas. Então esse seria o web currículo. A concepção de currículo, originária de uma proposta voltada à objetivação e organização da cultura, representada por um corpo de conteúdos. Então essa é uma concepção mais ampla do currículo, ou tradicional, que é um corpo de conteúdos. As concepções de currículo implicam superação da abordagem pedagógica alicerçada na transmissão de informações e orientam para a prevalência de um currículo construído na prática social, que engloba conteúdos, métodos, procedimentos, instrumentos culturais, experiências prévias e atividades, com vistas a propiciar o desenvolvimento da aprendizagem em ambientes que instigam a curiosidade epistemológica, estimulam a pergunta, a invenção, reinvenção e a transformação como forma de avançar no conhecimento. Pois bem, a integração das tecnologias digitais de informação e comunicação e currículo
propicia a articulação dos contextos de formação e aprendizagem com as situações de experiências autênticas, potencializando o desenvolvimento do currículo como construção permanente de práticas intencionais, com significado cultural, histórico e social. Este processo reconstrutivo encontra suporte em conteúdos oriundos de distintas fontes e representados em linguagens midiáticas e meios tecnológicos que oferecem aos participantes do ato educativo a oportunidade de integrar conhecimentos sistematizados com conhecimentos oriundos de suas experiências, produzindo novos conhecimentos e traçando narrativas curriculares singulares. Ok? O webcurrículo caracteriza-se como uma construção conceitual e uma categoria de ação. Porém, a mudança da educação para desenvolvê-lo implica refletir sobre contexto, concepções, práticas e valores implícitos no conceito de currículo e sobre o seu potencial para a criatividade e abertura ao compartilhamento de ideias que podem ser associadas a outras ideias e conhecimentos, propiciando novas construções e mudanças. Pressupõe também conceber que as TEDIC, para além de ferramentas como linguagens que estruturam os modos de pensar, fazer, comunicar, estabelecer relações com o mundo e representar o conhecimento, ok? Isso significa integrar a educação com a cultura digital, o que envolve enfrentar conflitos e novos desafios para construir a inovação no âmbito de cada contexto e instituição educativa. Lembrando que as escolas usam muito pouco dessa integração, ok? Currículo e narrativas. Então, os processos pedagógicos que têm como objetivos auxiliar o aprendiz a construir conhecimento adotam como principal eixo articulador de suas atividades o desenvolvimento de projetos em busca de respostas a questões que tenham significado para a própria vida e contexto dos aprendizes. Muita atenção nisso. Tais processos se tornam mais viáveis com a disseminação das tecnologias móveis, com conexão sem fio, a internet, associada com as facilidades de manuseio das ferramentas e interfaces gratuitas, com potencial de interação, autoria e colaboração. Além do acesso à educação de qualquer lugar e tempo, sem que as pessoas necessitem deslocar-se fisicamente, essas tecnologias propiciam a participação em processos formativos que integram as situações de trabalho e a aprendizagem em contextos reais, onde se desenvolvam as experiências. Nesse sentido, entendemos, como propõe o Gimeno Sacristan, que convivemos com um currículo oficial, prescrito, e com um currículo real, o experienciado. Na prática pedagógica, na relação aluno-professor, aluno-aluno, no contexto concreto da formação. Então, muita atenção, existe um currículo oficial, que é o prescrito, mas existe também um currículo real, que é experimentado na prática pedagógica, na relação aluno-professor, aluno-aluno e no contexto concreto da formação, que pode se desenvolver tanto em situações presenciais como à distância, mediatizadas pelas TEDIC, com o uso de distintos dispositivos, cuja intensidade de uso potencializa o desenvolvimento do currículo com narrativas de vida. As narrativas oportunizam a tomada de consciência sobre a própria aprendizagem e transformação, segundo a natureza das experiências, a abertura das pessoas para o registro metódico de descrever suas histórias de vida e sua reflexão para dar sentido à sua experiência e contexto. O objeto das narrativas são as intenções e vicissitudes humanas. É por meio de narrativas elaboradas com auxílio de códigos que uma cultura fornece modelos, comunica sua identidade, tradição e dissemina. Na mesma linha de Paulo Freire,
Brunner defende que a educação em sentido amplo nunca é neutra e é destituída de consequências sociais, políticas e econômicas. Então, pessoal, se essas ferramentas digitais fazem parte do nosso cotidiano, ela não pode estar afastada da educação, tá bom? Brunner propõe a pedagogia interativa e intersubjetiva, voltada à interpretação e à produção de significado sobre a vida e a cultura de estudantes, que estabelecem relações sociais na escola e interagem, desenvolvendo narrativas como meio de usar a linguagem para a reconstrução da experiência histórica da experiência social. O próprio ato de narrar, para Brunner, tem valor educacional intrínseco, uma vez que organizar a experiência em forma de narrativa serve para interpretar melhor o que se passou, ajudando a promover uma nova forma de contar. As narrativas são construídas a partir de um conjunto de pontos de vista pessoais e, portanto, podem existir diversas versões da mesma história ou da experiência. A narrativa assim produzida não é uma construção livre. Ela envolve o saber, a identidade e a racionalidade sobre como as pessoas constroem o conhecimento do mundo ao seu redor, a compreensão de si mesmo e a interlocução com outras pessoas. Nesse sentido, as narrativas produzidas na forma oral, escrita ou hipermediática têm grande potencial educacional, como afirma Galvão. Podem ser utilizadas tanto para investigar o conhecimento que as pessoas expressam, quanto para auxiliar processos de construção de conhecimento. A partir da concepção de Brunner de que a narrativa constitui uma forma de dar sentido à própria vida, à experiência e à compreensão da realidade, entendemos que também reflete a maneira como o seu produtor pensa e organiza suas ideias e conceitos. Nesse sentido, a narrativa pode ser vista como uma janela na mente do aprendiz, permitindo o nível de conhecimento do qual ele dispõe sobre os conteúdos e temas trabalhados. A explicitação deste conhecimento permite que o educador possa conhecer o nível de conhecimento do aprendiz e assim intervir e auxiliá-lo na depuração desses conceitos, desse modo que conhecimentos mais sofisticados possam ser construídos. No entanto, com a disseminação das tecnologias digitais de informação e comunicação, as narrativas que tradicionalmente eram orais ou escritas podem ser feitas digitalmente, criando novas condições de produção do saber e de práticas culturais de leitura e escrita, as quais incorporam outras linguagens, fazendo-se necessário e urgente rever como se desenvolve os processos de construção de conhecimento e o currículo. Então, a presença das TEDx em nossa cultura cria novas possibilidades de expressão e comunicação, gerando outros campos de estudo e de pesquisa antes inexistentes. Pois bem, pessoal, então nesse vídeo a gente vai parar por aqui e a seguir a gente vem com as narrativas digitais e suas aplicações. Pessoal, lembrando que a base de informações é o edital de abertura e o link está lá no educação.sp.gov.br, ok? Um abraço, até a próxima!